Nos séculos XVIII e XIX, existia todo um mundo proibido alheio aos transeuntes das ruas de Londres. Abaixo daquela grande metrópole nevoada, nas profundezas da terra, existiam milhas e milhas de túneis, que inicialmente foram projetados para escoar os dejetos de toda a cidade. Em meio às tortuosas vielas das profundezas dominadas por um fedor brutal e escuridão perpétua, surgiram lendas e fábulas sobre coisas estranhas e obscuras que vagavam na imundície. A mais famosa dessas lendas conta sobre uma espécie de ferozes suínos pálidos que chafurdavam na sujeira. As histórias sobre as bestas do esgoto de Londres alimentavam o pesadelo de muita gente. Esses rumores chegavam à superfície trazidos por um grupo de exploradores das profundezas, conhecidos na época como Toshers. Eles recebiam esse nome devido ao tesouro que buscavam nas profundezas do esgoto, o Tosh, nome dado a todo tipo de quinquilharia que pudesse render algum dinheiro e que porventura tenha ido parar nos esgotos, como talheres de prata, moedas, joias ou artefatos ainda mais estranhos. Qualquer coisa que tivesse escoado dos bueiros e fossas da cidade da superfície e se alojaram na lama podre do esgoto. Muitos tiravam seu sustento desse trabalho perigoso. Passavam horas e horas vagando nas galerias contaminadas, vestindo pesados casacos, botas e luvas de couro. Em seguida, montavam feiras apresentando aos possíveis compradores tudo aquilo que retiraram das profundezas esquecidas do esgoto. Em uma cidade antiga como Londres, esse tesouro consistia em joias saxãs, talheres de prata, broches e coisas ainda mais estranhas, como brinquedos e manuscritos. Era um trabalho extremamente perigoso e nem sempre recompensador. Um Tosher podia passar meses sem encontrar nada de valor, tendo de sobreviver com a sucata e restos de metal, mas aqueles que tinham sorte podiam encontrar algo valioso, que alimentaria suas famílias por um bom tempo. Com uma população cada vez maior, o trabalho de tochas atraía mais e mais pessoas, e por conta do grave risco que essa ocupação impunha, o governo a tornou ilegal, no ano de 1840. A proibição, no entanto, serviu para tornar ainda mais desejados os artefatos resgatados pelos tochers. Porém, esses trabalhadores corriam diversos riscos ao perambular pelos túneis. Perigos como desabamentos, gases tóxicos, buracos escondidos na lama, explosões de metano e a sempre presente possibilidade de se perder nas galerias sinuosas do esgoto. Havia um relato de verdadeiras batalhas desses indivíduos contra hordas de ratos famintos, revoadas de milhões de baratas e coisas piores que estavam dispostas a defender seu território imundo. Mas pior que tudo isso, se sujeitavam a inúmeras doenças boiando na água pútrida e nos restos descartados pelos homens e animais. De fato, entre os requisitos essenciais para a ocupação de Tosher estavam ter o estômago para suportar esse ambiente nauseante e uma resistência fora do normal a doenças que ali proliferavam. Era frequente, entretanto, um Tosher que carregasse em seu corpo as marcas de seu horrendo trabalho, na forma de incontáveis moléstias. Muitos deles tinham a face marcada por doenças, a pele escamada, mãos e pés com feridas que jamais fechavam, dificuldades respiratórias e alergia das mais variadas. Anos e anos na cloaca da civilização tornavam alguns deles especialmente resistentes. Mas o abuso do corpo cobrava seu preço. O fedor acabava com seu paladar e olfato. O tempo na escuridão os deixava sensíveis à luz. Carregavam um fedor indescritível e aos olhos das pessoas civilizadas pareciam semi-humanos. Os Toshers costumavam passar dias nos túneis profundos e traziam de lá todo tipo de relatos assustadores. Coisas como ratos gigantes, cães ferozes, mendigos enlouquecidos. Entre essas histórias, a mais famosa é sobre um tipo bem peculiar de horror que habitava as profundezas, os temíveis porcos do esgoto. Segundo as histórias, a região conhecida como Hampstead era o seu território, e os trabalhadores avisavam uns aos outros para evitar esse lugar, pois encontrar uma dessas criaturas ferozes era um perigo iminente. Um suíno selvagem possui muita força, e essa combinada à ferocidade o torna uma máquina de matar e comer. Porcos podem comer virtualmente qualquer coisa, e quando sujeitos a condições adversas, se adaptam facilmente. Um porco perdido no esgoto pode disputar espaço com ratos, se alimentando deles, e tornando-se instintivamente carnívoro. Dali se converter a um caçador é um passo. Segundo os relatos, muitos desciam os esgotos armados com facas e machados, pois a luta contra essas criaturas era brutal e desesperadora, e qualquer ferimento mais profundo naquele ambiente insalubre era uma porta aberta para doenças. Muitos se perguntavam como aquelas criaturas teriam ido parar nos túneis. A ideia mais aceita é que eles teriam entrado atrás de comida e se perdido, com o passar do tempo se adaptando ao ambiente. No século XIX, os porcos ainda andavam pelas ruas de Londres e existiam muitas fazendas de criação desses animais nos arredores da cidade. Na metade do século XIX, o jornalista conhecido como Henry Merrill documentou a degradação e a miséria da Londres vitoriana
no livro intitulado Os Trabalhadores de Londres. O mesmo, na época, entrevistou vários Toshers e constatou que muitos deles acreditavam nos rumores de uma história envolvendo uma imensa porca grávida, que teve sua ninhada nos esgotos, e estes, por sua vez, se espalharam pelos túneis, se alimentando do lixo abundante lá. Eles teriam se multiplicado e tornado ferozes com o tempo. Seja como for, as histórias a respeito dessas feras circularam por anos entre a população aterrorizada da época, trazidas à civilização pelos audaciosos e desesperados Toshers. Essas histórias começaram a desaparecer de fato só em 1858, quando as galerias do esgoto passaram por uma grande reforma. Histórias como essa de seres estranhos que vivem na escuridão, à margem da sociedade, sempre habitaram o imaginário popular. Talvez sejam apenas histórias, ou talvez sejam ecos de uma realidade que muitos se negam a enxergar. Se você escutou esse relato até aqui, eu peço humildemente que você curta o vídeo e se inscreva no canal. E mais uma vez, muito obrigado.